Então vamos ouvir a palavra de Deus? Vamos. Pegue a palavra do Senhor e abra comigo lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 1. Nós vamos continuar a exposição da carta de Paulo aos Romanos, que segundo alguns teólogos mais ousados dizem ainda que é o Evangelho segundo Paulo, porque Paulo ele fala, amados, para a igreja de Roma, e só recapitulando com você, para você se sintonizar, Paulo ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece. Ele ainda não havia estado em Roma, e a igreja de Roma ela foi fundada, segundo eu mesmo disse aqui, em algo que eu creio com respaldo bíblico. Ela foi uma igreja fundada pelo Espírito Santo de Deus. E Paulo ele vai fazer uma grande saudação com muita humildade aos irmãos, mas a partir de hoje ele vai começar a dar uma pincelada em cima daquilo que ele vai dizendo. Paulo ele chega muito brando, porque se ele chegar muito forte, assusta, né? Por isso que a gente sempre fala, chega com cautela, né? Vai devagar, senão a pessoa assusta. Mas hoje você já vai começar a compreender algumas coisas muito importantes. Romanos capítulo 1, versículo 14. Quem encontrou, diga glória a Deus. Diz a palavra do Senhor o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé, como deve estar escrito na maioria das Bíblias. Você crê que Deus ele vai falar com você? Desde já eu quero deixar muito claro, nós não temos interesse em ofender ninguém, viu? Mas da mesma maneira que eu disse aqui, do jeito que está escrito eu vou pregar. Vai ter moldes, não vai ter nenhum tipo de conforto para ficar mais brando. A carta de Paulo aos Romanos não tem jeito de moldar. Você quer que Deus ele molde você? Quem quer, diga glória a Deus. Então põe a mão direita assim na altura do teu coração. Feche os seus olhos. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso, nós nos colocamos à tua disposição, ó Pai, para ouvir a tua voz. E pedimos a ti, ó Deus, tenha liberdade de falar conosco. Meu Pai, porque se o Senhor não falar com a tua igreja que te louvou, já oramos, sentimos a tua presença aqui no nosso meio. Mas, meu Deus, chegou a hora mais importante, que é a hora, meu Pai, em que o Senhor conserta o caminho tortuoso. É a hora, meu Deus, que o Senhor nos exorta e nos ilumina o caminho das trevas para que nós não venhamos nos perder. Então, meu Pai, fala da tua maneira, fala com cada pessoa que está aqui, toma cada coração, cada vida aqui presente e faça a tua obra, meu Pai, no nome de Jesus. Que nesse sermão o Senhor tenha liberdade total para nos exortar, para falar, meu Deus, a tua maneira, para nos abençoar, se essa for a tua vontade, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, amados, podem se assentar. Eu vou pedir para os obreiros
prestarem o máximo de atenção na vida dos irmãos. Está um pouquinho quente hoje. Para se caso eles precisarem de água, só levanta a mão que o obreiro vai chegar até você. Mas não evite, se for possível, se levantar, para que você não perca nada dessa ministração, porque a pregação expositiva ela é assim. Se você perder, você já não consegue se encontrar. Amém? Então, vamos prestar bastante atenção. Paulo, ele vai continuar mostrando para a igreja de Roma, na sua saudação, que é a mais longa de todo o evangelho, a saudação que Paulo ele está fazendo, é a mais longa que se encontra na Bíblia. E Paulo, em todas as outras cartas que ele escreveu, foram para igrejas que ele mesmo fundou. E ele escreve, por exemplo, para os Gálatas, para os Tessalonicenses. Ele vai escrevendo para igrejas para que ele venha resolver problemas internos que haviam ali. Só que para a igreja de Roma, Paulo ele tem um intuito, igual nós ministramos na semana passada, de anunciar o evangelho genuíno, que é um evangelho puro, um evangelho sem mistura de coisas. E Paulo, ele nessa saudação, ele vai continuar mostrando como na vida de um servo de Deus, o evangelho é tudo. Você que é servo de Deus, o evangelho é tudo na sua vida. Diga assim, o evangelho é tudo. Não somente pelo que o evangelho ele já fez por nós, mas o evangelho ele pode fazer todas as coisas na vida de uma pessoa, uma obra contínua. E por isso que Paulo, ele escrevendo aqui para os irmãos de Roma, ele vai tratar de 3 assuntos nesses 3 versículos que nós vamos ler aqui. E ele vai falar, por exemplo, da primeira coisa que o evangelho ele pode fazer e que o homem e mulher de Deus tem que fazer em todo tempo. Ele vai falar da necessidade de se pregar o evangelho. Por isso que ele começa aqui em Romanos 1, no versículo de número 14, ele vai dizer o seguinte: pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo o seguinte, que de todos os povos da terra, em relação ao evangelho, ele é devedor. Porque existem 2 maneiras somente de você ser um devedor. A primeira é se você pedir dinheiro emprestado. Quando você pede um dinheiro ou algo emprestado, enquanto você não paga, você está devendo. Igual, por exemplo, você que diz assim, pastor, estou devendo muito. Estou devendo cartão, estou devendo hipoteca, estou devendo prestação. Não, fica tranquilo, confia em Deus, trabalhe, tá? Seja honesto, seja idôneo, que em breve essa fase vai passar. Amém? Mas você, quando pede um dinheiro emprestado, você é um devedor. Mas tem outra maneira de você ser um devedor. É quando, por exemplo, você recebe uma missão para concluí-la. Por exemplo, se eu pegar essa Bíblia e falar assim, ô César, entrega a Bíblia para Gleice. Enquanto César não entrega a Bíblia para Gleice, ele está devendo. Porque ele recebeu uma missão e ainda está em falta. E o apóstolo Paulo, ele recebeu a missão, foi-lhe confiado o evangelho para ser ministrado a todos os gentios da terra. Quer ver comigo? Vamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Olha o que Paulo ele fala de si mesmo no capítulo de número 9. 1 Coríntios 9,
no versículo de número 16, diz aqui 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, assim que você encontrar, diga aleluia. Diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Ou seja, todo aquele que ouve a palavra de Deus, ouve o evangelho que salva, que muda vidas, ele passa a ser um devedor. Ele passa a ser um devedor porque a pessoa, ela não pode conhecer o evangelho e guardar para ela. Porque o evangelho é bom, é maravilhoso. Porque o evangelho ele nos transforma, que dá vontade de guardar só para nós. Mas esse não é o intuito do evangelho. A pessoa que conhece, ela tem que entregar o evangelho para outras pessoas. E quem disse isso foi o próprio evangelho, que é Jesus Cristo. Vamos comigo em Marcos 16, ver aqui o que Jesus, ele vai dizer poucos minutos antes de subir para o céu. Ele diz aqui, para aquelas pessoas que estavam ali firmes até o fim, aproximadamente 500 pessoas que estavam ali firmes até o último dia de ministério de Cristo. Diz aqui em Marcos 16, no versículo de número 15, olha o que Jesus ele diz. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, nós somos devedores e precisamos anunciar o evangelho. Outra coisa que Paulo ele vai dizer aqui no versículo de número 15, Romanos 1, versículo de número 15, ele diz aqui, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, que ele é devedor, mas ele está pronto para começar a pagar a dívida dele. Eu estou pronto para começar a pregar o evangelho a vocês. Eu quero pagar a minha dívida do que eu recebi do Senhor, eu quero transmitir para vocês. E amados, quando nós lemos isso, é inevitável nós não pensarmos se nós mesmos estamos pagando a nossa dívida com Deus. Você, por exemplo, está pregando para alguém, evangelizando alguém, porque às vezes nós não percebemos o tanto de oportunidade que nós temos de pregar a palavra de Deus. Por exemplo, quem pega Uber aqui? Levanta a mão. Quantas vezes você já falou de Deus para o motorista do Uber? Você que pega o ônibus lotado, fala que não pode ter aglomeração, mas o ônibus de manhã continua lotado. Mas você consegue falar de Deus ali? Como que você está fazendo para pagar a sua dívida? Na fila do supermercado, no caixa da padaria, no depósito, na obra, na construção civil, qualquer lugar. Como que você está se preparando para pagar a sua dívida? Porque, meu irmão, se nós começarmos a pagar a nossa dívida com Deus, vai acontecer algo fora do comum. Você sabe, a igreja primitiva, lá em Atos 2, ela não tinha crescimento. Porque crescimento é o quê? Cresceu 5%, 10%. A igreja primitiva tinha a multiplicação, dobrava, redobrava. Sabe por quê? Porque cada pessoa tinha no coração o desejo de anunciar para alguém aquilo que havia recebido. Por que hoje você já não sai daqui pensando em pagar a sua dívida com Deus?
E fala assim com Deus: Senhor, até o final do ano, uma pessoa, uma que seja, eu vou estar me empenhando para colocar ela nos caminhos do Senhor. Me dê a ação do teu Espírito Santo, coloque ele na minha boca. Sabe por quê, meu irmão e minha irmã? Se você colocar isso no teu coração, eu tenho certeza de uma coisa: Deus, ele vai fazer uma grande obra, não somente no teu local de trabalho, mas na tua família, na tua vizinhança, aonde você for, Deus estará falando com as pessoas e anunciando a sua grandeza. Amém? E você vai ver a graça do Senhor se manifestar. Então Paulo, ele está dizendo: eu estou pronto para pagar a minha dívida. E você está pronto? Pergunta para quem está do outro lado: você está pronto para começar a pagar já hoje a tua dívida? Na hora que você for embora daqui, hein? Está preparado? E Paulo, ele vai dizer aqui, em Romanos 1, no versículo de número 16, ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho. Olha só, Paulo está dizendo: não me envergonho do evangelho. E nós vamos ter que destrinchar um pouco mais isso. Sabe por quê? Porque, primeiramente, preste atenção no que eu vou te dizer. Tem aqueles que são a vergonha do evangelho. Que a pessoa que fala assim: esse é cristão, é a vergonha do evangelho. Esse aí é um pastor, é a vergonha do evangelho. Porque, meu irmão e minha irmã, aquele evangelho comercializado é uma vergonha. Aquele evangelho fraudulento que é usado para autoajuda, o evangelho não te ajuda, ele te muda, amados. Ele te molda, ele te refaz, ele te transforma, ele faz a obra completa. Mas esse tipo de evangelho escandaloso, você já viu que o evangelho nos dias de hoje, quantos escândalos que tem? E fica aquele monte de pessoa como pedra de tropeço para a obra de Deus, que impedem, ficam ali impedindo o crescimento, igual Sambalate e Tobias, não quer ver edificação. Tem pessoas que são a vergonha do evangelho. Eu teria vergonha de fazer o que muitos fazem. Mas tem outros que, por exemplo, eles se envergonham do evangelho. Que é aquele crente que ninguém sabe que ele é. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do evangelho. Mas tem muita gente que tem vergonha. Que vive uma vida dupla. Ele é aquela pessoa que joga nos dois lados. Ele está no mundo e está na igreja. Ele está na igreja igual se estivesse no mundo. Ele tem vergonha, porque se ele se posicionar como cristão, ele enfrenta muita luta. É aquele que não quer ser mal visto. É aquele que não quer confusão com ninguém, porque ele gosta do mundo ainda. Tem pessoas, meu irmão, que gostam do mundo e do que há no mundo. Das coisas que o mundo oferece, dos manjares que o mundo dá. Por isso se envergonham. Por isso que não conseguem se posicionar. E quando a pessoa fica sabendo que ela é cristã, até assusta. Fala: você? Cristã? Ah, não, pelo amor de Deus. Mas com essa roupa? Com esse trapo de short? Não, não pode ser. Meu irmão, nós temos que entender isso. Tem que ter uma diferença. O servo de Deus que quer agradar o mundo, olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 4. Vamos lá. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Diz a palavra do Senhor o seguinte:
Em algumas traduções, eu estou hoje com a Bíblia atualizada, versão atualizada. Mas na revista e corrigida deve estar escrito assim, adúlteros. Mas na minha está escrito assim, infiéis. Não compreendeis, você não consegue compreender, entender que a amizade do mundo é inimiga de Deus. E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então tem que ter uma diferença. Por isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Eu não me envergonho de ter a minha Bíblia, meu irmão, e sair vindo para a igreja, não. De dar a paz do Senhor na padaria, na farmácia, aonde quer que seja. Eu não tenho vergonha disso, porque o evangelho me salvou. Eu não posso me envergonhar daquele que me transformou. Por isso que Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho. Eu não amo mais o mundo, eu não amo mais as festinhas do mundo, as músicas que tocam no mundo, as coisas do mundo. Tem pessoas que querem voltar ao passado, amados. Voltar ao passado. E já pensou? Dá vontade de sair pegando o foninho de ouvido de todo mundo e pondo na orelha. Ah não, pastor, é MPB. É música internacional. Meu irmão, uma coisa que a palavra de Deus ela diz é que tudo que tem fôlego respira assim. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Não é louvar ao mundo, as coisas que tem no mundo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho, mas ele teria motivos para se envergonhar? Ele teria. Primeiro motivo, porque Paulo ele prega o evangelho que o Messias foi crucificado numa cruz romana. Ele prega para romanos um Jesus, um Deus que foi crucificado por romanos. E a cruz era para quem? Para bandidos, ladrões, salteadores. Ele poderia estar cheio de dedos para pregar o evangelho por causa da maneira que Cristo foi crucificado, mas ele não tem. Ele continua pregando, ele não se envergonha do Cristo que o salvou. Ele não se envergonha dele. Paulo, por exemplo, ele teria do que se envergonhar? Teria. Segunda coisa, porque o evangelho, ele incomodava muito os sábios, ele incomodava muito os estudiosos, aqueles que, por exemplo, tinham um autoconhecimento ou tinham uma condição financeira boa. O evangelho incomodava. Sabe por quê? Porque o evangelho, ele reduz o homem a nada. Ele pega o presidente da multinacional e fala com ele, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Não importa o dinheiro que você tem, se não se curvar a Deus, você vai para o inferno. Ele pega o acadêmico com não sei quantos mestrados, doutorados e reduz ele a nada. Ninguém pode receber o evangelho de peito aberto e dizendo, se Deus não me aceitar do jeito que eu sou, Deus vai perder demais, porque eu sou maravilhoso. Não, meu irmão. O evangelho ele mostra, você é pecador, você será condenado, o teu lugar é no lago de fogo e enxofre. Se você não se arrepender, o evangelho ele mói o homem. Por isso que o evangelho incomoda muita gente. Paulo, ele está dizendo, eu não me envergonho do evangelho que coloca o homem no seu devido lugar, que quebra qualquer tipo de soberba, que faz do homem mais pomposo. Se ele não se quebrantar, ele pode ser condenado. Outra coisa, Paulo ele teria do que se envergonhar? Teria, porque, meu amado, o evangelho que Paulo prega deixa ele todo machucado. Paulo ele vai pregar
Você vê Paulo no outro dia todo machucado. Paulo ele vai falar do amor de Deus, no outro dia está todo açoitado. Aí você encontra com Paulo uma semana depois, cadê Paulo? Sumiu, ele está preso. Olha o evangelho que Paulo ele prega, não é o evangelho que dá aplauso para o homem, que dá uma medalha de honra ao mérito, porque ele é um homem que espalha o amor pelo mundo, não. É um evangelho que moe ele, que ele é todo açoitado em todos os momentos. Você não vê? Quantas pessoas não viram para você nos momentos seus de dificuldade e falam assim, tá vendo? É crente, tá desse jeito. Tá pior do que eu que não sou nada. Tem alguém que já ouviu isso aqui? É assim mesmo. É assim. Por causa que o evangelho, às vezes, ele vai deixar marcas na nossa vida. Ele vai deixar marcas. É igual eu disse para as pessoas aqui. Amado, não se envergonhe se você tiver dívidas. Não quer dizer que você ter dívidas, você não vai entrar no céu. Ter dívida não é pecado. Você não pode não querer pagar e querer dar uma de espertalhão. Mas você não vê Jesus? Ele mesmo, no dia das dracmas, ele fala, Pedro, pesca e paga para mim e para você, tá? Vai lá e paga os nossos 2 que está atrasado. Não tinha pago. Mas, meu irmão e minha irmã, o evangelho, muitas das vezes, ele não pode ser o motivo para você se martirizar. Quantas pessoas que você conhece que falam assim, eu estou passando por tanta luta, vou voltar para o mundo. Eu estou na igreja, estou passando por tanta luta, tanta perseguição. Está pior do que antes. Mas, meu irmão, sabe por quê? Porque antes você era trevas e não incomodava. Mas agora você é luz. Você faz parte do exército de Deus na terra. E aonde Deus está, o inferno ele vai tentar se levantar. Mas não vai conseguir. Porque Deus ele é contigo. Amém? Então, Paulo, a primeira coisa que ele trata aqui é da necessidade de pregar o evangelho. Mas aí ele vai começar a falar aqui em Romanos 1 do poder do evangelho. Olha como o evangelho, ele é tudo. Diz aqui no versículo 16 o seguinte: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Amém? O poder do evangelho. Antes de nós falarmos do poder do evangelho que tem poder, eu vou te falar primeiramente o que não é evangelho. O que não é. Amém? Por exemplo, o evangelho da prosperidade não é evangelho. Não é. Essa teologia fácil de ganhos absurdos não é evangelho. Porque, amados, eu quero deixar muito claro que o evangelho ele gera prosperidade. Quero deixar isso claro. Mas por que o evangelho ele começa a gerar prosperidade na vida de uma pessoa? Porque primeiramente o evangelho liberta. Imagina uma pessoa que toma 2 cervejas todo dia. Vamos colocar que ela gasta R$10 em cerveja. Jesus salvou ela, encontrou-a, aí ela já não gasta R$10 por dia. Então durante 30 dias tem 300 sobrando. Ô 300, ó, prosperidade. Aí a pessoa ela fumava um maço de cigarro aí, R$10 também. Mas Jesus, o evangelho que salva, foi como um impacto na vida dessa pessoa, e ela parou de fumar. Menos R$10 todo dia, porque a pessoa que fuma, ela deixa de comprar carne para comprar cigarro. Tem gente que é assim. Mas vamos colocar menos R$10 todo dia durante 30 dias,
mais trezentão, seiscentão. Aí você ia para a balada, porque quem é ímpio tem um defeito. Não pode ver ninguém arrumando o que quer ir junto. Onde é que você está indo? Não, nós estamos indo para uma festa. Opa, estou indo também. Mas tem que pagar tanto. Não tem nada a ver não, passa no cartão. Mãe, me empresta aí. Se tem que sair na sexta, sai na sexta, no sábado, no domingo, a semana inteira. A pessoa ela vai, estamos indo para um junta, uma vaquinha para o churrasco. Estou indo. Mas a pessoa ela parou de fazer tudo isso, porque Deus alcançou ela. Aí, vamos imaginar que milão está sobrando todo mês. É prosperidade. É prosperidade. E aí a pessoa, ela para de gastar em coisa à toa e começa a gastar só naquilo que é pão. Só naquilo que é bom para a vida dela. Só para aquilo que vai ser para a glória do Senhor. Só para aquilo que faz com que o nome do Senhor é glorificado. Meu irmão, a prosperidade em si, ela não está no dinheiro que está sobrando. É como Deus está fazendo você feliz com a tua família, com a tua casa, com o teu lar. Não tem mais dor no peito por causa do cigarro. Não tem mais problema de saúde, rins doendo porque toma muito álcool. Não. A prosperidade, o evangelho, ele traz prosperidade. Mas esse evangelho que a pessoa ela dá tanto para ganhar tanto, isso aí é estratégia para enriquecer líder religioso. Eu disse que eu ia pregar sem corte, tá? É para enriquecer. É para levantar impérios na terra. É ter milhares e milhares e milhares e milhares em patrimônio em igreja. E os membros mesmo da igreja passando fome. Esse tipo de evangelho não é o evangelho que Jesus ensinou, que Paulo está pregando aos romanos. E amados, não é somente os líderes religiosos. A pessoa que vai atrás dessas coisas é tão ruim quanto eles também. Sabe por quê? É a mesma expressão que se na boca de fumo tem traficante, é porque tem toda hora alguém indo lá comprar. A pessoa que quer enriquecer facilmente, poxa, ela vem para a igreja, ao invés de cuidar da vida dela com Deus, ela está caçando números. Caçando números. E aí ela fica naquele evangelho que eu dou 10 para receber 100. Meu irmão, minha irmã, o evangelho não é bolsa de valores, que você investe tanto hoje e semana que vem você tem muito mais. Não pode ser visto assim. Isso não é evangelho que salva, é evangelho que frustra, por causa que tem muitas pessoas frustradas com a igreja, porque aonde chegam, todo dia eles querem limpar o bolso da pessoa, todo dia. Aí fica caro servir a Deus. Fica caro andar na presença do Senhor. Esse evangelho não salva. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. E a pessoa que pensa assim também é barganha. Senhor, eu te dou isso, você me dá isso. Faz isso para Deus que Deus te dê. Isso é barganha. Deus não barganha. Deus ele não faz negócios, amados. Igreja não é balcão de negócios. Quem está entendendo isso? Outra coisa que não é evangelho. Esse evangelho dos milagres forjados. Aquele monte de milagre no atacado e no varejo. Isso não é evangelho, amados. Sabe por quê? Porque tem muitos milagres que só servem de propaganda para servir, para a pessoa vir buscar. Igual, por exemplo, o que a maioria das igrejas anunciam? Por que não anunciam assim? Venha buscar Jesus que você precisa. Não, mas eles falam, venha buscar o seu milagre. O seu milagre espera por você. Esse evangelho não salva, porque a pessoa está indo pelo motivo errado.
Ela não está indo porque quer uma mudança de vida. Ela está indo para pegar alguma coisa, como se pega num balcão de uma farmácia, de uma lanchonete. Não, isso não salva. E amados, uma coisa eu posso garantir para você. Eu não posso garantir que você que está aqui nessa noite, Deus ele vai te curar. Eu não posso. Eu não posso garantir. Eu sei que ele tem poder. Mas e se ele quiser glorificar o nome dele na minha enfermidade? No processo que eu vou passar, para no final de tudo eu cantar o hino da vitória, igual ele fez com Jó. Jó ele perdeu tudo. Foi perdendo. E no final, Jó glorificou a Deus pela perseverança nas dificuldades. E se essa for a vontade de Deus, como? Meu irmão, não tem como eu dar ordem nele. Fala, Senhor, tem que fazer. Não existe. É Ele quem manda. E se Ele não quiser, o tempo é dele. Se Ele não quiser. Se Ele quiser me ensinar coisas primeiro, antes de mudar a minha vida. Então, esse tipo de evangelho que a pessoa vai por esses motivos, é errado. Por isso que eu sempre falo com as pessoas, amados, Deus ele pode, mas eu não posso te garantir. Uma coisa eu falo com você, eu não posso te garantir que se você vier aqui na igreja, você vai sair curado. Mas uma coisa eu posso te garantir, que se você vier, você vai ouvir a palavra de Deus. A palavra que salva, que liberta, que transforma, que levanta o homem e coloca ele nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Diga glória a Deus. Então Paulo, ele vai falar aqui desse evangelho. Ele diz aqui que o evangelho é o poder de Deus. E o evangelho, amados, ele tem que ser o poder de Deus. Não é o homem que faz. Não pode ser o homem que faz as coisas. Não pode. Nós não anunciamos o evangelho que o homem tem poder, mas o poder de Deus. Para você ter uma ideia, a palavra poder em grego, ela é traduzida dinamis ou dinamis, que deu aquela origem à palavra dinamite. E a dinamite é para explodir areia ou é pedra? Hein? Areia ou pedra? E é isso que o evangelho ele faz. Ele pega o coração de pedra e bum, quebranta ele. Quando o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação, ele pode vir no homem mais duro de coração, igual você era uma pessoa que não queria nem ouvir falar de igreja, mas de repente você parou para ouvir e pum, você já estava chorando no chão, já estava caído nos pés de Jesus. Já disse várias vezes, eu não piso numa igreja, igual muita gente diz, mas para um pouquinho para ouvir e de repente como uma bomba, vem o evangelho e te quebranta, meu irmão. É assim que o evangelho ele faz. E essa palavra, ela me dá um ânimo muito grande. Eu fico animado em saber que não há barreiras para o evangelho, que não há limites. Sabe por quê? Porque na nossa ótica, a gente olha para muita gente e diz, não tem jeito, não tem condição. Mas meu irmão e minha irmã, creia, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todas as pessoas. Creia, em nome de Jesus. Não tem barreiras, não tem barreiras físicas, não tem barreiras culturais. Aonde o evangelho ele entra, ele muda histórias. Igual, por exemplo, aqui no Brasil, nós fomos evangelizados pelos americanos. Eles que apresentaram
o evangelho para nós. E amados, no começo, quando a palavra de Deus, o evangelho, ele veio mesmo, a Bíblia protestante, ela foi traduzida para o português, não se tinha essa acessibilidade que se tem hoje. Igual, por exemplo, os mais antigos aí, antigos não, antigo é uma palavra muito pesada. Os mais experientes, assim até como eu. Você se lembra daqueles vendedores de enciclopédia? Que era chato, né? O cara chato era o vendedor de enciclopédia. Vinha com aquele monte de livro, né? E trazia para a pessoa ter conteúdo para pesquisa escolar, para poder fazer uma boa matéria. E hoje em dia ficou fora de moda. Muita gente não consulta livros mais. Eu gosto muito de ler, eu leio muito, tenho muitos livros, eu sempre estou lendo, porque eu gosto ainda de ver, ler, porque me faz bem. Mas hoje você busca na internet informações muito mais rápidas. Mas antigamente, para você ter uma ideia, a Bíblia, as pessoas elas iam vendendo elas de porta em porta. Iam vendendo, batia na porta e falava, olha, está aqui a palavra de Deus, essa aqui é a Bíblia protestante, está vendo? Ela é uma Bíblia mais didática, você pode estar lendo com a sua família, está aqui. Iam vendendo de porta em porta. E aí chegou um vendedor numa fazenda no interior. E quando ele chega para vender a Bíblia, o dono da fazenda ele fala, eu não sei ler não. Ele falou, não, mas você pode... Tem alguém na fazenda que sabe ler? Ele falou, não, tem um criado aqui, tem um funcionário aqui que sabe ler. Ele falou, então você compra e pede para ele ler. Mas leia aqui, João 3,16. Começa daqui, tá? Vai lendo o evangelho, mas lê esse versículo primeiro. E aí o fazendeiro reuniu ele, os funcionários da fazenda, a esposa, os filhos, e o criado está ali com João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E através da leitura da palavra de Deus, o fazendeiro converteu, a esposa, os filhos, os funcionários, a vila inteira se converteu. Sabe por quê? Faz a obra praticamente sozinha, uma bomba. Aonde ela chega, faz a obra, quebranta corações. Aonde a palavra ela é lida com fé, com amor, com certeza. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. Você crê nisso? Quem crê, diga glória a Deus. Mas aí ele diz aqui no versículo 16, Romanos 1,16, é o poder de Deus que o evangelho, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeira coisa que ele diz, não tem salvação fora do evangelho. Você que está aqui, que ainda não entregou a vida para Jesus, precisa entregar. Não tem salvação fora do evangelho. Não tem. Ele está dizendo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Ou seja, sem evangelho não tem salvação. E ele vai dizer aqui que ele é o poder da salvação para os que creem. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ou seja, o evangelho não é o poder de Deus para a salvação do ateu. Porque o ateu não crê em Deus. Ele não é o poder de Deus para a salvação do incrédulo, daquele que não quer crer em Deus. O evangelho não é o poder de Deus para aquele que quer um outro evangelho, igual lá em Gálatas acontecia. O evangelho não é o poder de Deus para aquele que gosta de um evangelho um pouco mais místico, né? Um pouco mais esotérico, não. Não é o poder para a salvação dessas pessoas. Ah, não, eu gosto é quando tem uns patuás na igreja. Eu gosto quando tem a vassoura, que aí eu varro a minha casa e o mal vai embora. Esse evangelho, ele é muito místico. Ele é cheio de coisinha, não salva ninguém. O poder de Deus, ele está no evangelho, na vida daquele que crê.
Você crê em Deus? Quem crê, diga glória a Deus. Então é o poder para te salvar, para salvar a tua vida. Você creu no Evangelho? Quem creu? Mas o que é crer, amado? Crer é você conhecer. Você não pode crer sem conhecer. 2 Pedro, capítulo de número 3, 18, diz assim: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa crer, conhecer para crescer, mas não crescer para ficar soberba, não. Porque tem gente que fala assim: eu conheço a Bíblia de ponta a ponta, mas está no mundo, o que adianta? Igual fui cortar cabelo outro dia, esse menino aqui, conhece a Bíblia de ponta a ponta. Você está na igreja? Não, então não conhece nada. Você está na presença de Deus? Não, então não conhece. Não adianta. Porque quando você conhece, quanto mais você conhece a Deus, menos você sabe que conhece. Toda vez que eu ouço uma mensagem ou alguém me conta coisas, eu falo assim: poxa, eu não sei de nada. Eu leio, releio, busco, estudo, mas eu não sei. Eu preciso aprender, eu preciso conhecer mais, porque a fonte ela é inesgotável, meu irmão. Por isso que quem tem sede bebe até saciar-se, porque ela não esgota jamais. Então, a palavra do Senhor, você precisa saber o Evangelho. Porque Paulo ele diz: eu sei o Deus que eu tenho crido. Você sabe quem é o Deus que você serve? Porque Ele é o Deus que começou essa obra aí. Que começou a fazer tudo em ti. E é o mesmo Deus que é fiel até o fim para terminar essa boa obra na tua vida, em nome de Jesus. Ele é Deus. Ele é todo poderoso. Amém? Mas não adianta, amado, só saber. Você precisa confiar. Porque é confiando que você mostra a sua fé. Você mostra a sua fé, o que Ele fez por você, as coisas que você não podia fazer, é quando você confia. E a salvação, entenda isso, ela é uma obra exclusiva de Deus. Eu crer em Deus não me dá mérito nenhum. Sabe por quê? Porque eu crer, eu não posso fazer nada. Você não pode fazer nada. Tudo vem de Deus, a fonte é Deus, é somente Ele. Quer ver? Quem que te justifica? Não, fala mais alto. Quem te justifica? Quem te salva? Quem te dá força? Quem te guarda? É tudo Ele. É tudo Ele. O mérito é somente de Deus. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus. Amém? E aí Paulo ele vai encerrar aqui o versículo de número 17, falando da eficácia do Evangelho. E essa parte você tem que segurar um pouco o coração aí, porque diz aqui o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, a justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. O que Paulo está dizendo? A essência do Evangelho é a justificação de Deus nas nossas vidas. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que todos pecaram. Todo mundo. O preto, o branco, o homem, a mulher, a criança, o adulto, o idoso, todos pecaram. Todos. E se a pessoa falar: pastor, mas eu não peco não. Olha o que a Bíblia diz a seu respeito. 1 João 1,8. Se você disser que não peca, olha o que a Bíblia fala. 1 João 1, versículo de número 8.
Assim que você encontrar, diga graças a Deus. Diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então nós somos pecadores. Diga, eu sou pecador. Isso é uma verdade mesmo. E nós temos um Deus justo. Entenda uma coisa: o justo, ele faz cumprir a justiça. O justo não tem esse nome porque é bonzinho, é porque ele cumpre a justiça, ele faz aquilo que é certo. E nós temos um Deus que é justo. Diz a palavra do Senhor o seguinte, lá em Ezequiel, que a alma que pecar, essa certamente morrerá. Assim diz o Senhor. O Deus justo, ele disse isso. E em outros versículos comprovam, o salário do pecado é a morte. Então, nós somos pecadores e vamos comparecer diante de um Deus justo que tem que cumprir a lei. E ele mesmo disse que quem pecar tem que morrer. E amados, todos nós iremos comparecer diante de Deus. Todos nós. E além de comparecer lá, nós vamos ser julgados por Ele. E a Bíblia, ela sintetiza que em 4 áreas nós vamos ser julgados. A primeira, por cada palavra ociosa que saiu da tua boca. Pastor, eu não falo, o que é isso? Então, para ficar mais claro e refrescar sua memória, quem já mentiu alguma vez, levanta a mão. Eu já menti um monte de vezes. Eu era um mentiroso, viu? Quem já falou mal dos outros aí? Quem já falou palavrão? Então, desse crivo, ninguém escapa. Todo mundo já falou uma besteira. Quem já contou piada suja? Deixa eu contar essa aqui para você, aquela do papagaio. Ninguém escapa. Mas nós vamos ser julgados também pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos. Aí você pode pensar assim, pastor, mas eu faço muita coisa boa. E realmente faz. Mas as coisas boas que a gente faz, a gente quer que todo mundo veja. Você não vê? Tem tanta gente querendo fazer boas ações e postando, estamos aqui evangelizando, levando comida para os pobres, batendo foto e pondo na internet, que bobeira. Quer que todo mundo veja as coisas boas, mas as coisas ruins, ninguém quer que os outros vejam. Mas aquilo que seu marido não viu, sua esposa não viu, seus filhos não viram, seu patrão não viu, o pastor não viu, a igreja não viu, a lei não viu, Deus viu. Toda obra que está oculta, Deus, ele sabe e ele vai te julgar por elas. Aquela que ninguém sabe, que você diz assim, vai para o túmulo comigo. Essa vai para o túmulo comigo. Mas Deus, ele vai refrescar a sua memória. Ele sabe. Terceira coisa que a gente vai ser julgado, que a Bíblia fala, é pelas obras que nós não fazemos. A Bíblia, ela diz, a palavra do Senhor, ela nos fala na carta de Tiago 4,17, que aquele que pode fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Quando você pode ajudar alguém e não ajuda, você não vê? Hoje, ninguém quer ajudar mais ninguém. Igual teve um dia que eu estava vendo uma reportagem de um avião que caiu, um monomotor, lá no Caiçara, não sei se você chegou a ver essa reportagem, e o homem estava pegando fogo, saindo do avião, pegando fogo, e o infeliz do vizinho filmando. Imagina só, por que aquela pessoa não falou, vem cá, jogava uma coberta em cima dele, rola no chão.
Fazia qualquer coisa. É igual a pessoa, ela passa, quantas passam perto de você, aí na rua chorando, ai, eu vou me matar. Aí você já vai com o celular, pera aí, vamos ver se ela vai se matar mesmo, se ela tem coragem de se matar. É, realmente morreu mesmo, tá? De primeira mão, pegamos aqui na hora do salto. Pera aí, meu irmão. Quantas pessoas que você pode entregar um pão e não entrega? Uma coberta. Mateus 25 tem um pedaço que Jesus ele deixa muito claro. Só de obra que a pessoa não faz. Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive frio e não me aqueceste. Mas quando fizéssemos isso? Quando vocês negaram para um desses pequeninos. Então nós vamos ser julgados por isso. Vamos ser julgados. Mas o quarto crivo que Deus ele vai nos julgar é algo que ninguém na terra consegue julgar, só Deus. Porque ele vai julgar a intimidade, o que você pensa. Porque nenhum juiz na terra pode falar, ó, eu vou te dar 30 anos de cadeia, porque você está pensando em matar todo mundo. Você não matou um só, nós estava pensando em matar todo mundo e ainda está com raiva agora. Você não pode julgar alguém por pensamento. Mas Deus diz na palavra dele que ele vai julgar até os pensamentos dos homens. E aí, meu irmão, pensa bem, hein? Pensa bem. Quantos pensamentos passam na tua cabeça todo dia, hein? Segundo a psicologia, em média, numa cabeça de uma pessoa, na cabeça de mulher deve ser um pouco mais, que ninguém entende, né? Mas diz que em média 10.000 pensamentos, que a mente não para de processar. Tem dia que a cabeça está milhão, né? Passa até mais de 10.000. Fala, não, a cabeça está quente, está explodindo. Mas 10.000 pensamentos é pensamento demais. E pensa bem, quantos pensamentos maldosos você tem por dia? Hein? O Evangelho, ele nos mostra o quanto nós estamos falhando ainda. Ah, pastor, não, mas isso aí não tem nada a ver, não. Então, vou deixar mais claro para você ver como você é pecador. Eu dei esse exemplo pela manhã. Imagina só que você é a melhor pessoa que tem no Brasil. Você é o bom samaritano do Brasil. Ou você é o bom samaritano do mundo inteiro. E aí você tem 10.000 pensamentos. E desses 10.000, 9.997 são bons. Só 3 pensamentos são ruins. E eu digo para você, 3 pensamentos ruins, você é um anjo na terra, meu filho. Você pode ficar esperto que em qualquer momento você sai voando com asas. 3 pensamentos, mas vamos imaginar que você é essa pessoa. 3 pensamentos por dia, durante 30 dias dá 90. Durante um ano, dá 1.080. 1.080 em um ano. Mas vamos arredondar para 1.000. Vamos arredondar para 1.000. Você está aqui pela primeira vez? Você é? Quantos anos você tem? 33. Como é que é seu nome? O Hernani vai se apresentar diante de Deus com 33.000 pecados. Quantos anos você tem, Carlão? 47? 47.000 pecados. Diante de um Deus justo, que ele declarou que quem peca morre, que tem que fazer cumprir a justiça. Você está com quantos? 26.000 pecados chegando diante de Deus. Você está entendendo? Você está entendendo que a condenação é certa? Não tem jeito de escapar. Não tem jeito de sair dessa. E para você entender, o juiz ele não aceita suborno.
Não tem habeas corpus, vamos deixar para depois, não. Você está de frente a frente com ele. Imagina só, 37 mil pecados chegando diante de Deus. Mas para piorar ainda um pouco mais, a Bíblia nos deixa entender que se você tiver um pecado, você não entra no céu. Não, que isso? Meu irmão, Deus expulsou o anjo de luz de lá de cima porque tinha um. Vai deixar você entrar com um monte? Toda avacalhada? Não, é festa. Não, não é céu. É organizado. Imagina só, o padrão do céu, ele é perfeição. Ele é perfeição. Aí você pensa assim, pastor, não, isso não é justo, porque eu faço muita coisa boa. Tudo bem, você pode fazer muita coisa boa, mas eu dei um exemplo aqui pela manhã, da pessoa que gosta de fazer um omelete. Você gosta de fazer omelete em casa? Quem gosta? Quando tem um bacon, né, você põe ali o queijo, fica bacana, né? Vamos colocar, chegou hoje à noite e falar, gente, vamos fazer um omelete pela família inteira? Vamos. Aí você pega 10 ovos, separa, lava eles direitinho e começa a quebrar. Aí os 9 tá com aquela gema alaranjada, aquela bonita mesmo, daquela galinha que você cria no quintal. Mas aí na hora que você quebra o 10º, já começa a subir aquele mau cheiro. Quanto do omelete você perdeu, hein? Hein? É assim que acontece com um pecado. Compromete a santidade inteira. Então, é impossível. Diga, é impossível. É isso mesmo. É isso que você tem que entender. Que é impossível se salvar. É impossível mesmo. É esse que tem que ser o pensamento do cristão. É impossível se salvar. E aí que entra o evangelho na vida do homem. Sabe por quê? O evangelho, ele pode fazer coisas por você que ninguém faz. Principalmente o que é impossível para você é possível para Deus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E aí sabe o que Deus ele vai fazer? No evangelho puro, ele pega aqui os 26 mil pecados da Gleice, ele pega os 33 mil do Benção ali, os 47 mil do Carlos, os 37 mil meu, e pega o de todo mundo, de toda a terra, de toda a humanidade, e lança sobre o filho dele. Lá na cruz do Calvário. Naquela cruz, você não estava tão longe assim não. Você estava nela. Porque foi por você. Foi por mim. Então, Jesus, quando ele está ali na cruz, diz lá em Isaías, que verdadeiramente ele levou sobre si as nossas iniquidades, as nossas dores. Ele levou sobre ele. E quando Jesus ele vai declarar ali na cruz, está consumado, que em grego quer dizer uma palavra só, tetelestai. Ele vai deixar claro que está pago, que todos os pecados estão pagos. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho. Olha o que diz aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 5. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo de número 21. Cristo, ele vai nos justificar. Diz aqui, ó, 2 Coríntios 5, 21. Quem encontrou, diga aleluia. Diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos o quê? Justiça de Deus. Então, a justiça de Deus se manifesta no Evangelho, ou seja, a conta, ela não ficou para você,
Ele colocou sobre a vida do filho dele. E amados, a justificação, ela é o único ato que quando nós estivermos ali no tribunal diante de Cristo, vai se puxar a ficha. Por exemplo, ali do Marcos, vai puxar da Érica, do Renato, vai puxar a ficha de todo mundo. Mas nessa ficha vai estar escrito assim: pago por Jesus Cristo. Aquela ficha longa, sabe? De criminoso perigoso, que vai desenrolando e não acaba mais. Vai estar escrito assim: pago pelo sangue de Jesus. Aleluia. E amados, mas aí você tem que entender ainda mais o que é justificar. Porque não é simplesmente pagar. Vai estar escrito assim: pago todos os pecados do passado, do presente e do futuro também. Porque a justificação, ela é um único ato. Jesus, ele não tem que te justificar todos os dias. Ele justificou uma vez, que valeu para todas. Ah, pastor, mas aí tem um problema. Que a gente continua pecando. Porque eu continuo pecando, não como antes. Vigiando sempre, mas quando eu menos penso, eu falo: poxa, meu Deus, vacilei, viu? Errei. Quem aqui também é assim? Hein? Então todos nós pecamos. Mas como que funciona a justificação? Até antes de você conhecer e crer em Cristo, você era um condenado. Você creu, você é justificado. A partir da justificação, diz a Bíblia que você passa a ser filho de Deus. E o que você faz com o filho? Você vai moldando ele, você vai corrigindo, disciplinando. Olha o que diz na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 1, versículo 9. 1 João 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É igual seu filho quando fala: mãe, pai, eu errei. Mãe, pai, eu quebrei aqui a vasilha. Mãe, pai, você pega e às vezes dá um chinfa. Não pode. Não pode. Né? Você tem que pegar e mostrar isso. Você vai disciplinando, você vai mostrando, mas você vai corrigindo. Mas diz a palavra do Senhor que Ele é fiel e justo. E amados, isso tem que nos incomodar um pouco, porque nós dizemos o seguinte, que o justo não perdoa. Ele cumpre a justiça. Ele tem que fazer aquilo que é certo. Tinha que estar escrito assim que Deus, Ele é fiel e misericordioso para perdoar. Mas por que está dizendo assim que Ele é fiel e justo para perdoar? Porque Deus, amados, na sua justiça, Ele não pune o mesmo crime duas vezes. Ele já puniu no filho dele. Ele não vai punir em você. Ele já crucificou o filho dele. Ele não vai crucificar você. Aquele que confessa o seu pecado e pede perdão, o Pai é fiel em perdoar por causa disso. Ele já lançou tudo sobre o filho dele. Ah, pastor, então bom saber que então eu vou continuar pecando, eu vou sair daqui, eu vou voltar para a minha vida louca. Se você fizer isso, na verdade, você ainda nem creu. O evangelho ainda não te alcançou. Se você falar assim, então vou continuar pecando. Não, porque quem foi alcançado pelo evangelho, ele luta contra o pecado. Sabe por quê? Ele não quer ver o pai triste. Ele sabe que doeu no pai. Ele vai lutar. Ele pode até vacilar em algum momento, mas ele vai lutar constantemente para que o pai ele seja glorificado em todo o tempo. Amém?
Por isso que o Evangelho, ele faz isso na vida de uma pessoa. Ele justifica, e quando nós somos justificados por Deus, nós vivemos nessa fé, que todas as coisas nós podemos nele. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir o nome do Senhor. Semana que vem, a gente continua, tá? Nós vamos entrar no capítulo 2. Mas fica toda a igreja de pé. Nós vamos entrar no versículo 18, aliás. Põe a mão assim na altura do teu coração, amado. Você entendeu o poder que o Evangelho tem? O que o Evangelho ele faz conosco? E você pode ter certeza que o interesse em se pregar o Evangelho, pelo menos o que eu posso dizer por aqui, é que você seja salvo. É que você entenda isso. Pastor, eu preciso me fortalecer mais em Deus. Eu não tenho tido força. Eu preciso ter um novo ânimo de pregar, de voltar, de romper. Eu estou muito parado. Você não está pronto para começar a pagar o débito impagável, não? Talvez você diz assim hoje aqui, pastor, eu preciso pedir perdão para Deus. Porque eu não tenho andado direito, eu não tenho andado certo. Eu não tenho sido uma pessoa direita, correta. Talvez você tenha pensado assim. Hoje eu quero fazer uma oração por você. Se você, por exemplo, diz assim, pastor, eu ainda nem entreguei minha vida para Jesus, mas eu preciso de uma mudança de vida. É o Evangelho, meu irmão. É Ele quem transforma a tua vida, que aponta os nossos defeitos, mas nos aponta uma mudança, uma esperança, uma transformação. Pastor, eu estou amando muito o mundo ainda. Meu irmão, o que tem aqui nessa terra não se compara com o que Deus preparou para nós. Mas você que precisa pedir perdão, eu quero fazer uma oração por você, mas eu quero fazer aqui na frente. Você que, por exemplo, diz assim, pastor, eu preciso pedir perdão hoje para Deus. Vem aqui na frente, sai do teu lugar, vem aqui diante do altar, se ajoelha aqui. Pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus, então vem aqui. Pastor, eu preciso voltar para a presença de Deus. Eu estou sem igreja, eu estou sem ministério, estou sem congregar. Estou muito falho com Deus. Deus está me cobrando. Então vem pedir perdão para Deus. É bom, amados. Você vai embora leve. Você vai embora tranquilo. Você vai embora sem condenação própria. Porque Ele é fiel e justo para perdoar. Aleluia. Eu creio nisso. Eu creio no perdão transformador de Deus. Você que está aqui diante do altar, eu gostaria que você falasse com Deus agora. Fosse franco com Deus, não é comigo. É com Deus. Fala com o Senhor, meu Deus, me ajuda. Pede socorro se tiver que pedir. O nosso socorro, ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele quem pode mudar a tua vida. Se você está aqui, diante do altar, se sentindo incapaz,
meu irmão, confia em Deus. Se você, em nome de Jesus, está na igreja, ouça o que o Espírito Santo vai te dizer. Tem amado o mundo mais do que a Deus. Vem pedir perdão a Deus. Vem pedir perdão. Porque o que te afasta de Deus nunca foi promessa do Senhor. Em nome de Jesus. Amizades, essas coisas, sai fora disso. Vem falar com Deus, Senhor, me perdoa. Vivi uma ilusão, mas hoje eu quero mudar. Você que está no teu lugar, põe a mão na altura do teu coração, deixa eu orar por todos vocês. Pai querido e Deus amado, Deus bendito, todo-poderoso. Senhor meu Deus, o Evangelho é tudo para nós. Ele é o poder de Deus para a salvação do judeu, do grego, do gentio, de cada um de nós. E nós somos gratos a Deus. Por isso pedimos perdão por tantas falhas que há em nós, por tanta imperfeição que ainda paira sobre nós. Por isso, meu Deus, toma a vida de cada homem, cada mulher que com humildade no seu coração se prostra diante da tua presença. Abençoa, meu Deus, levanta-nos, nos fortaleça, nos dê vigor espiritual para sermos anunciadores e bocas do Senhor aqui nesta terra, Pai. Em nome de Jesus, faça, meu Deus, com que a tua igreja, com que cada pessoa que esteve aqui, seja, meu Deus, alcançado e seja, meu Deus, propagador da tua santa e gloriosa palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.